capítulo 6, verso 11. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluias, glória a Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu não entendi, mas obedeci à voz do Senhor. Aleluias. No capítulo 2, a partir do verso 5, a Bíblia diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aleluias. Irmãos, a palavra diz que Mardoqueu, ele criou Ester, sua prima órfã, como se fosse a sua filha. Aleluias. E no verso 7 diz assim: este criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de parecer formosura à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aleluias. E a palavra de Deus diz que quando o rei Assuero, ele decidiu procurar uma rainha, pois a rainha Vaste se recusou a assistir ao banquete conforme a palavra do rei. Ester foi escolhida. Aleluias. A boa educação que Mardoqueu deu a Ester contribuiu para que ela fosse escolhida. Ele foi um homem sábio e agiu conforme a direção de Deus. Aleluias. No próprio capítulo 2, no verso 21, diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Aleluias. Assentando-se Mardoqueu à porta do rei. E o Senhor me falava muito a porta. A porta significa acesso. E quando o Senhor diz na palavra dele, a porta do rei, é acesso ao rei, é acesso ao nosso Pai. Aleluias. No capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emadata, agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aleluias. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Amã, ele fazia questão que todos se prostrassem em favor dele, se inclinavam perante ele, pois o rei colocou ele acima de todos os príncipes. Mas Mardoqueu, um homem do Senhor, ele não queria fazer do homem um Deus, ele não queria se prostrar diante de Amã. Então Amã se enfureceu e decidiu matar Mardoqueu e todos os judeus do reino. Amã convenceu ao rei Assuero. O rei Assuero, ele não sabia que a rainha Ester, ela era judia, que seria uma boa ideia matar os judeus. Inclusive, ofereceu até muito dinheiro ao rei, e o rei concordou. E dali, irmãos, foi escrito um decreto real, onde ordenaria a matança de todos os judeus do reino. Aleluias. No capítulo 4, no verso 1, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza
e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Aleluias. No verso 2 diz assim: e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Aleluias, irmãos. E a palavra do Senhor diz assim, olha, diante do Pai você tem acesso. As portas diante do Pai, elas nunca estão encerradas, aleluias. A porta significa lugar de acesso ao Pai, lugar onde você pode se achegar ao Pai. Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite, não saia da porta, aleluias. Fica na posição que o Senhor te colocou, aleluias. Ainda que você esteja passando por situações difíceis, ainda que você possa estar passando por uma situação que esteja difícil de suportar, ainda que você esteja passando por muita dor, por muita angústia, por muita aflição, que você esteja passando ali por solidão, o Senhor diz essa noite, não saia da porta. As portas podem até estar fechadas, mas ouça, Deus está dizendo assim para você, se prepare porque vai ter virada, aleluias. O rei manda chamar. Você tem que estar na posição. Se você ler o livro de Esther, várias vezes vai citar que Mardoqueu estava à porta do rei. Mardoqueu estava posicionado. A posição de Mardoqueu, ele tinha informações privilegiadas e ele tinha acesso ao rei. E o Senhor me falava muito em porta, aleluias, para a gente não sair da posição, aleluias. Os irmãos podem abrir a palavra, o livro de Lucas, capítulo 11. Aleluias, capítulo 11. O verso 9, que diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, aleluias, abrir-se-lhe-á. Não há porta que o homem feche que o Senhor não possa abrir. Aleluias! Glória a Deus. Você pode louvar e glorificar. É uma palavra profética hoje. Você toma posse, aleluias. Voltando para o capítulo 4, no verso 6. A palavra de Deus diz assim: e saindo o ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Aleluias. Ataque era um dos eunucos que foi designado para estar na presença de Esther. E Mardoqueu, quando estava à porta, estava diante dele ataque. E ele revelou ao ataque tudo quanto lhe tinha acontecido, porque Esther ela deveria saber sobre o decreto que havia lançado sobre os judeus. E nessa noite eu quero aqui declarar sobre a sua vida. Você pode levantar sua mão direita. Eu quero declarar sobre a sua vida a falência de todo decreto humano, seja decreto maligno, toda reunião de maldizem a seu respeito, ela está cancelada no nome do Senhor Jesus. Toda armadilha, toda ferramenta preparada contra ti e contra a tua família, ela não te prosperará, aleluias. O Senhor, Ele te dá livramento nessa noite, Ele quebra o protocolo para te abençoar, Ele muda decreto, Ele revoga sentença na sua vida, aleluias. Ele bate o martelo e decreta a vitória, aleluias. Ele revoga a sentença, irmã.
Ele é o justo juiz. Ele bate o martelo e decreta a vitória, aleluias. Porque a última palavra vem dele. A última palavra, ela não vem do homem, aleluia. O homem, ele pode até lançar um decreto sobre a sua vida, aleluias. Mas a última palavra, ela vem de Deus. E o Senhor está falando essa noite, o meu decreto é de vitória para essa igreja, aleluias. Glória a Deus. E quando ele decretou, está decretado, aleluias. No capítulo 5... a palavra de Deus diz que enquanto Esther se preparava para contar tudo ao rei, Amã não se satisfaz em ver Mardoqueu à porta do rei. Irmãos, o inimigo ele não pode te ver à porta. Ele não pode te ver aqui orar. Ele não pode te ver aqui buscar a face do Senhor, porque ele sabe que aqui é o melhor lugar que você poderia estar. É aqui que o Senhor decreta as bênçãos para ele. É aqui que o Senhor ele dá livramento. É aqui que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor livra e que traz a vitória para você. Aleluias. E a palavra de Deus diz, Amã, ele não se sentia feliz, ele não estava satisfeito com o que ele tinha, porque ele via Mardoqueu à porta. Aleluia, ele ficava incomodado, então disse, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Já não bastava o decreto de morte aos judeus. Amã, ele queria enforcar aquele homem que fazia a vontade do Senhor, aleluias. No capítulo 6 diz assim, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. O Senhor é aquele que tira o sono que incomoda para te trazer vitória, para te trazer livramento, aleluias. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei, aleluias. E estava escrito que quem foi que havia denunciado os 2 eunucos, livrando o rei da morte, tinha sido Mardoqueu. No capítulo 6, a partir do verso 3, a palavra diz assim, então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos dos reis, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Diante do Senhor, nada passa em oculto. Diante do Senhor, todos são honrados, aleluia. Porque o Senhor, ele tira o sono do rei, se necessário for, para trazer a vitória, para trazer a honra para a sua vida, aleluias. Então disse o rei, quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinham preparado. Aleluias, glória a Deus, Deus fiel. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-lhe-se a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de uns príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam daquele o homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu,
que está sentado à porta do rei, aleluia, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste, aleluia. Glória a Deus, você que está na porta, na posição, aleluias. A vitória e a honra, ela vai vir atrás de você, aleluias. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Mesmo depois da honra, ele voltou à porta do rei. Aleluias! Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. Oh, glória a Deus! Irmãos, a palavra que o Senhor me trouxe para compartilhar com os irmãos nessa noite é que o Senhor, Ele está trazendo hoje essa palavra rema, essa palavra profética para a nossa vida. Ele está mudando o decreto. Se o seu decreto até essa noite era de derrota, era de fracasso, o Senhor está mudando o decreto na sua vida. Aleluia. Se o decreto na sua vida era de morte, hoje o Senhor muda o decreto da sua vida para vida e vida em abundância. Aleluia. O Senhor, Ele revoga a sentença na sua vida. Aleluia. E depois a palavra de Deus diz que o rei, ele deu autoridade a Ester e Mardoqueu para escrever um novo decreto a favor deles. Deus fiel, aleluias. Além de livrar Mardoqueu da morte, ele honrou a Mardoqueu. Ele ainda dá a Mardoqueu e Ester a oportunidade deles escreverem um novo decreto para o seu povo, um decreto de vitória, aleluias. Ele recompensou Mardoqueu, o rei promoveu Mardoqueu, honrou Mardoqueu e promoveu ele a primeiro-ministro daquele reino, irmãos. Aleluias. Isso porque Mardoqueu ficou na posição, ele foi fiel, ele perseverou, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou os decretos, mas ele confiou naquele que muda todo o decreto. Aleluias. Arabacântara e Amás. Você pode louvar e agradecer o Senhor por essa palavra. O Senhor, Ele está falando com você aqui hoje. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui para falar com você. Que já não tem derrota, Ele muda esse decreto. Já não tem fracasso, aleluia. Já não tem depressão, aleluia. Porque o Senhor é aquele que muda o cativo do cativeiro, aleluias. Continua na posição, não desista. Persevere na oração. Busque a face do Senhor. Se por algum motivo, irmão, se por alguma circunstância, você se afastou da porta, se estava difícil para suportar, se o tempo da espera, ela estava longa e você se cansou, você abalou a sua fé, você duvidou das promessas que um dia o Senhor te fez, devido às circunstâncias, devido à pressão, devido às portas fechadas, devido à rejeição, à solidão, ao desprezo, aleluias. O Senhor, Ele te fala nessa noite para você, tem honra para você. Tem decreto de vitória na sua vida hoje, aleluias. Não deixe que as circunstâncias abalem a sua fé. Porque as coisas desse mundo são passageiras, irmão, elas passam. Mas aquilo que o Senhor nos entrega é para a eternidade, aleluias. Os prazeres, os manjares desse mundo, eles vão passar. Eles têm prazo de validade, eles se corrompem. Mas aquilo que o Senhor tem para você é para a eternidade.
O Senhor tem coroa de justiça para você, para sua família. Seja honrado nessa noite você e a sua família. Já sem mais demoras, eu entrego aqui a palavra do Senhor, eu entrego aqui aquilo que o Senhor queria falar com o seu povo. E se alguém aqui se identificou com a sua palavra, com a permissão dos nossos pastores, nós queremos orar por você. Nós queremos declarar sobre a sua vida a vitória da parte do Senhor. Com a permissão dos pastores, os irmãos podem se colocar de pé. Toma posse da autoridade que o Senhor te entrega nessa noite, de mudar a sua história, de escrever um novo decreto, um decreto de vitória, porque o Senhor, Ele quer te dar a paz que você deseja, aleluias. O Senhor quer te dar o fim que você anseia, aleluias. Mas você tem que se posicionar, você tem que voltar para o lugar de oração, para o lugar de busca do Senhor, buscar a direção, buscar a vontade do Senhor. E nós queremos orar por você. Se você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, você vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias.